aula de hoje a gente vai aprender o método dos nós, né? Na aula passada a gente viu o método das malhas e assim como a gente viu lá no método das malhas, a gente vai começar pelo passo a passo. Lá no método das malhas a gente vê uma abordagem para descobrir as correntes em cada ramo, depois viu o método das malhas, uma abordagem geral, para depois ver o método das malhas, uma abordagem padronizada, né? Fazer as coisas de modo mais eficiente. E aqui no método dos nós a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos começar com a abordagem geral, para depois chegar numa abordagem padronizada. Então o primeiro passo do método dos nós é saber o número de nós que tem no nosso circuito. Por exemplo, se eu tenho um circuito dessa forma aqui, ó. Aqui eu tenho um R, aqui um E, um R1 e um R2. E vai ter uma correntezinha aqui saindo, né, para cá, uma corrente I. Então, quantos nós tem nesse meu circuito? Os nós são as junções, né? Onde é que tem uma junção aqui, ó? Bem aqui. Isso aqui tudo, ó, é uma junção. Ou seja, isso aqui tudo é um nó. Onde é que eu tenho outro nó? Bem aqui. Isso aqui tudo também é um nó, né? Relembrando aí o conceito de nó. Então, nesse circuito aí, eu tenho dois nós. Vou ter um nó 1 aqui em cima, ó, e um nó 2 aqui embaixo. E o que é que o livro diz de cara aqui, ó? O número de nós para os quais a tensão tem que ser determinada usando o método dos nós é 1 menos o número total de nós. Então eu tenho que descobrir a tensão desses nós. Mas em quantos nós eu tenho que descobrir? No total de nós que tem no meu circuito, menos 1. Então aqui, ó, nesse meu circuito que eu desenhei aqui na esquerda, eu tenho 2 nós. Então quantas tensões eu tenho que descobrir? Só uma. Que tensão é essa? Vai ser essa bem aqui, ó. O V1. Aqui vai ser quem? Vai ser nossa referência. Ou seja, vai ser o terra. Então aqui embaixo, ó, o número de equações exigidas para solucionar. O número de equações exigidas para solucionar para todas as tensões nodais de um circuito é 1 a menos que o número total de nós independentes. E eu tenho aqui na figura 2 nós independentes. O que eu tomei como referência e o outro que vai ser nosso V1. Então, quantas equações eu vou ter que ter para resolver aqui? Só uma, porque eu tenho um nó. Lá no método das malhas, por exemplo, se eu tivesse 2 malhas, eu tinha 2 equações. Aqui também vai ser a mesma coisa. Se eu tiver 2 nós, eu vou ter que ter 2 equações. Então, vamos ver o passo a passo disso aqui. Deixa eu desenhar aqui um circuito, para a gente ir acompanhando. Então, nesse circuito aqui, ó, eu tenho o R1, o R2, o R3, o R4, minha fonte E e minha fonte de corrente I, né? Quantos nós, para começar, aqui, ó, item 1, procedimento geral do método dos nós. Eu preciso determinar primeiro o número de nós do meu circuito. Vamos lá determinar. Tem quantos? Aqui embaixo, ó, é um só. Que é quem? A nossa referência, que é o terra. Aqui, ó, eu tenho outro nó, ó, que está ligando quem? Está ligando o R2, o R3 e o R1. Eu tenho aqui um nó 1, por exemplo. Aqui eu tenho outro nó, onde está ligando quem? A outra perninha do R2, a fonte de corrente I e o R4. E aqui embaixo eu tenho o terceiro nó, que é a nossa referência, ou seja, tem 3 nós nesse circuito aí. No item 2, ele fala, escolha um nó de referência, já escolhemos, é o nó 3, e rotule cada nó restante com o valor subscrito de tensão. Por exemplo, V1, V2 e assim por diante. Então aqui, ó,
é o nó 1, a gente vai ter uma tensão V1 aqui, que a gente vai ter que descobrir que tensão é essa. E no nó 2, a gente vai ter que ter uma tensão V2, que a gente vai ter que descobrir. Então, passo 3. Aplique a lei de Kirchhoff para as correntes a todos os nós, exceto no de referência. Ou seja, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes no nó V1 e vai aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes aqui também no nó V2. Né? O que mais? Suponha que todas as correntes desconhecidas saiam do nó. Então, a gente vai ter aqui uma corrente saindo aqui do nó para esse ramo que eu vou chamar de I1. Vai ter outra corrente saindo do nó aqui, que eu vou chamar de I3, porque está passando pelo R3. E vai ter outra corrente saindo do nó em verdezinho aqui, que é a corrente I2, porque é a corrente que está passando pelo R2, né? E daí? E daí que agora eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes para esse nó. Então, no nó 1, quem é que eu tenho? O somatório das correntes que estão saindo tem que ser o somatório das correntes que estão entrando nesse nó 1. Quem é que está saindo? Todo mundo. Quem é que está entrando? Ninguém. Então é I1 mais I2 mais I3 igual a 0. Agora eu posso substituir cada corrente dessa. Quem é o I1? A corrente que passa pelo R1. Quem é a corrente? De acordo com a lei de Ohm. É a tensão dividido pela resistência. Então a corrente 1 quem é? É a tensão aqui desse ramo do R1, que é quem? O V1 menos o E, né? Então I1 é V1 menos o E, dividido por quem? Por R1. E a corrente 2 quem é? Olha, o R2 está entre duas tensões. Então, quem é a tensão do R2? A corrente está da esquerda para a direita, esse é o maior potencial. Então vai ser quem? V1 menos V2 dividido por R2. Quem é o I3? Que está bem facinho aqui, que a corrente passa pelo R3. É o V1 dividido por R3. Por que nos outros é V1 menos e aqui é só V1? Porque aqui é V1 menos esse potencial daqui de baixo. Quem é esse potencial aqui embaixo? Aqui vale 0 volts, né? Então, V1 menos 0 é 0. Por que aqui, no primeiro, na corrente do I1, não é V1 menos 0? Porque tem um E aqui, Aqui tem uma tensão. Então, essa tensão menos essa vai dar a tensão do R1. Por que do R2 aqui, do I2, não é V1 menos 0 de referência também? Porque tem outra tensão do outro lado aqui. Então, a gente vai descobrir quem é as equações. Eu tenho aqui uma equação para o nó 1. Vou achar outra equação aqui para o nó 2. E depois resolver esse sistema igual lá no método das malhas, né? A gente acha as equações e resolve o sistema para encontrar aí as variáveis que a gente quer. No nó 2, como é que ficaria aqui no nó 2? No nó 2, o que é que a gente tem? A gente tem, vamos redefinir as correntes agora. A gente apaga o que tem aqui, Bota uma corrente I2 para esse lado, uma corrente I4 saindo aqui, todo mundo saindo, só não vou botar saindo quem? A corrente I, porque é uma fonte. Quem determina a direção desse ramo aí é a própria fonte. Então a gente vai ter de novo a lei de Kirchhoff das correntes, que é quem? O somatório das correntes que entram no nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Então quem é que está entrando nesse nó? É a corrente I. Quem é que está saindo desse nó? É o I2 e o I4. Então I2 mais I4. A corrente I é um valor tabelado. Eu sei quem é. Tenho que descobrir quem é o I2 e quem é o I4. Quem é o I2? Agora a corrente está saindo do maior potencial para o menor. Então vai ser V2 menos V1. I é igual. Quem é o I2 é V2 menos V1 dividido pela resistência que a corrente está passando, que é o R2. E quem é o I4? V2, ora, está ligado diretamente aqui no terra, né? O R4, então é V2 menos 0, ou seja, o próprio V2 dividido por R4.
Agora, ó, eu tenho as duas equações. Essas duas equações. Com essas duas equações aqui é igual a zero, né? Com essas duas equações aqui, eu consigo resolver aí e achar as incógnitas do meu circuito usando a abordagem geral do método dos nós. Então, vamos aplicar aí o método dos nós nesse circuito da figura. A gente tem aí duas fontes, né? Uma fonte de corrente e uma fonte de tensão. Então, qual é o primeiro passo do método dos nós? É ver quantos nós eu tenho no meu circuito. Eu tenho quantos? Um aqui, ó. E tenho o outro nó aqui. Um deles eu vou usar como referência, que é esse de baixo, que vai ser o meu terra. Então, sobra só um nó, que eu tenho que descobrir quem é a tensão nesse nó, que é a V1. Depois que eu descubro que eu tenho só um nó aqui, o que é que eu faço com esse nó? Vou botar as correntes saindo do ramo em cada direção aí desse nó. Vai ter uma corrente 1, que é a corrente que passa pelo R1, uma corrente 2, que é a corrente que passa pelo R2, e aqui não vai ter nenhuma corrente saindo, por quê? Porque quem dita o ramo, a direção da corrente que está passando no ramo, é a fonte de corrente aqui. Então essa corrente vai estar, na verdade, entrando no nó, né? Uma corrente I. A partir disso, eu posso usar a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó. Então, no nó 1, o que é que a gente tem? Somatório das correntes que estão entrando no nó é igual ao somatório das correntes que estão saindo do nó. Então, quem é que está entrando no nó? É a corrente I. Quem é que está saindo do nó? O I1 mais o I2. Então, no nó 1 eu tenho essa equação. Agora, basta eu substituir. Como? Eu tenho que saber primeiro quem é o I1. Quer saber, ó, quem é o I1? Olha, quem é o I1? É o VR1 dividido pelo R1. Mas quem é essa tensão aqui, ó? Quem é essa tensão VR1 aqui? É a tensão V1 menos a tensão da fonte. VR1 é V1 menos a fonte que está cercando eles. Ó. O maior potencial menos o menor potencial aqui. Eu vou ter a tensão no V1. Então, quem é o VR1? É V1 menos E dividido por E. Então, vou deixar guardado aqui. Agora, eu vou querer descobrir quem é a corrente I2. Quem é a corrente 2? Na corrente 2, quem é que eu tenho? É o VR2 dividido pelo R2, que é a corrente que está passando nesse ramo, né? A lei de Ohm. Tensão do resistor dividido pelo valor dele. Mas quem é o VR2? O VR2 é quem? É o V1 de novo, né? Só que agora não é menos a fonte, porque está ligado, ó, no terra. Ou seja, é V1 menos 0, porque o terra é a nossa referência, ou seja, aqui é sempre 0 volts. Então, o VR2 é o próprio V1. Então, quem é a nossa corrente 2? É V1 dividido por R2. Agora, eu vou substituir todo mundo lá na equação. Vai ficar como? I é igual a I1, que é quem? V1 menos E dividido aqui é por R1, né? Dividido por R1, ou seja, V1 menos E dividido por R1. E quem é o I2? V1 dividido por R2. E agora, trazendo esse aqui para cá, o que é que eu tenho? Eu tenho que o I. Agora eu vou dividir isso aqui, ó. V1 dividido por R1 menos E dividido por R1, né? V1 dividido por R1 menos E dividido por R1 é o que tem aqui. Só separei aí as expressões, vou repetir o mais V1 dividido por R2. Agora, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou botar o V1 em evidência. Então, I é igual a quem? Quem é que fica aqui quando eu boto o V1 em evidência? É V1 1 sobre o R1, que é o que sobra daqui, né? V1
V1 dividido por R1 dividido por V1, sobra só 1 sobre R1. V1 dividido por R2 dividido por V1, sobra só o R2. Menos E dividido por R1. Ora, mas no método dos nós eu quero descobrir quem? Quem é que eu quero achar no método dos nós? Eu quero achar quem é o V1. Então eu vou passar esse termo aqui, ó, lá para o outro lado. Vai ficar como? Vai ficar, ó, E dividido por R1 mais o que tinha do outro lado, que é o I. E desse lado vai ficar quem? V1 vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Eu sei quem é o E. É 24. Eu sei quem é o R1. É 6. Eu sei quem é o I. É 1. E do outro lado, o V1 é o que eu quero descobrir. Eu sei quem é o R1. Vale 6, então é 1 sobre 6 aqui. Eu sei quem é o R2, vale 12, então é 1 sobre 12 aqui. 24 dividido por 6 dá 4. Mais 1 fica aqui então 5. 1 sobre 6 mais 1 sobre 12, quando eu faço MMC, faço a continha, isso aí vai dar 1 sobre 4. Então isso aqui tudo, ó, vira 1 sobre 4. E agora quem é o V1 então? Passo o 4 multiplicando para o outro lado. O V1 então é 4 vezes 5. 20 volts. Então, descobri quem é o V1, que é 20 volts. E agora? Agora eu posso descobrir qualquer coisa do meu circuito. Quem é o I1? É V1 menos E dividido por R1. Então quem é 20 menos 24 dividido por R1, que é 6. Quanto é que dá isso? Isso aqui vai dar em torno de menos 0,67 amperes. E quem é o I2? É V1, que é 20 de novo, né? Que a gente encontrou, dividido pelo R2, que é 12. Quando eu faço essa continha aí, eu vou descobrir. Bom, e nesse caso aqui, usando o método dos nós, como é que a gente vai descobrir aqui as tensões e as correntes desse circuito? De cara, eu tenho que saber quantos nós tem aqui. Eu tenho esse nó bem aqui, ó. Tenho esse outro nó bem aqui, né? E tem um nó do terra, né? Que é a mesma coisa que passar um fio aqui, ligando eles. Esses dois ramozinhos aqui com esse símbolo do terra. Então, tenho quantos nós? Tenho 3. Tem um nó 1 bem aqui, ó. Eu vou ter o nó 2 bem aqui. E vou ter o nó 3 bem aqui. Segundo passo, escolher um deles como referência, que vai ser justamente o nosso terra, né? Aqui vale 0 volts, que também é 0 volts. E os outros nós restantes vai ser as minhas tensões que eu tenho que descobrir. Vou ter que descobrir a tensão V1, que é desse nó aqui, e a tensão V2, que é desse nó. Então, se eu tenho 2 nós, agora diferente do item anterior, eu vou ter que ter 2 equações aí e resolver esse sistema para achar aí os valores de V1 e V2. Então, vamos começar com V1. Com o V1, eu vou pegar o V1 e botar todas as correntes saindo desse nó, saindo do nó. Então, vai ter uma corrente aqui, ó, que eu vou chamar de I2, porque é a corrente que passa pelo R2. Vai ter uma corrente que eu vou chamar de I1, que é a corrente que passa pelo R1. E aqui vai ter a corrente I, que é essa aqui, que vale 2 amperes. Então, vamos lá. No nó 1, o que eu tenho no nó 1? Somatório das correntes que entram é igual ao somatório das correntes que saem desse nó. Então, está todo mundo saindo do nó. Então, vai ser quem? I1 mais I2 mais I igual a 0, né? Todo mundo está saindo, só peguei esse lado e passei para o outro lado. Então, I1 mais I2 mais I é igual a 0. Agora vamos descobrir quem é o I1. Quem é o I1?
V1 é quem? É o VR1 dividido por R1. Mas quem é essa tensão aqui, ó? Quem é essa tensão VR1 aqui? É a tensão em cima dele, que é o V1, menos a tensão embaixo dele, que é o E. Então aqui, ó, é V1 menos E dividido pelo R1. Agora, quem é o I2? I2, quem é a tensão aqui, ó? Queda de tensão. VR2 é o VR2 dividido por R2, mas quem é o VR2? É a tensão do maior potencial, que é de onde está saindo a corrente, menos o menor potencial, que é onde está chegando a corrente. Então, V1 menos V2. Então, isso aqui é igual a V1 menos V2 dividido por R2. E a corrente I, quem é? A corrente I aqui, ó. É os próprios 2 amperes. Então, vou substituir lá na equação e deixar guardado. Ó. Vai ficar V1 quem é? O I1 quem é? É V1 menos E dividido por R1. O I2 quem é? É V1 menos V2 mais V1 menos V2 dividido por R2. E o I quem é? Vale 2 amperes, vou passar para o outro lado, fica negativo, igual a menos 2. Então eu tenho aqui, ó, a equação para o nó 1. E agora? Agora eu vou esquecer isso aqui tudo e vou fazer a mesma coisa para o nó 2. Vai ter uma corrente saindo agora, vai ter uma corrente que é o nó V2, vai ter uma corrente saindo nessa direção que vai ser o I2, vai ter uma corrente agora saindo nessa direção que vai ser o I3, e aqui vai estar uma corrente entrando, né, porque quem dita é a fonte, nesse nó que eu vou chamar de I, né? E agora que eu vou aplicar aqui, ó, no nó 2, a lei de Kirchhoff das correntes. Então vai dizer o quê? As correntes que estão entrando no nó 2, quem é? É o I. Quem está saindo do nó 2, quem é? O I1 e o I3. Então vou botar aqui, ó. Quem está saindo do mesmo lado e quem está entrando do outro lado. Agora resta o quê? Resta descobrir quem é o I2, o I3 e o I. Quem é o I2? O I2 quem é? É o VR2 dividido por R2. Mas quem é o VR2? Está saindo do maior potencial aqui, ó, do menor potencial. Então é V2 menos V1 dividido por R2. Quem é agora o I3? O I3 é essa corrente aqui, ó. Está saindo desse potencial V2 por potencial zero. Então, quem é? É o VR3 dividido por R3, ou seja, quem é o VR3? É o V2 menos zero, sobra só o V2, dividido por R3. E vou substituir aqui nessa equação. Ó. Vai ficar como? Quem é o I2? É o V2 menos V1 dividido por R2. Quem é o I3? É o V2 dividido por R3. E quem é o I? É igual a 2. Então, ó, tenho agora duas equações, né? Essa aqui e essa outra. Eu sei quem é o E, sei quem é o R1, sei quem é o R2. A única coisa que eu não sei é o V1 e o V2. Então, tenho duas incógnitas com duas equações. Eu posso resolver o sistema do modo que eu quiser para encontrar um V1 e um V2. Então, quando eu faço as contas, ó, eu vou descobrir que o V1 é em torno de 37,82 volts. E o V2 é 32,73 volts. Ora, se eu souber quem é o V1, eu sei quem é a corrente que está passando por esse cara aqui. Ó. Quem é a corrente 1? É o V1 menos E, ou seja, 32,82 menos a fonte, que é 64, dividido por R1, que é 8. Sei quem é o I2, é o V1 menos o V2, ou seja, 37 menos 32 dividido pelo R2, e assim por diante. Eu sabendo quem é as tensões nesses nós, eu sei tudo sobre o meu circuito. Então, tenho quantos nós? Eu vou ter aqui, ó, um nó bem aqui, um nó aqui embaixo, né?
e outro nó bem aqui. Então esse cara eu vou chamar de V1, que é a tensão que eu tenho que descobrir desse nó, e esse outro cara bem aqui eu vou chamar de V2, que é a tensão que eu descobri desse nó, e o outro aqui vai ser nossa referência, que vai ser igual a 0 volts, né? Então eu tenho 3 nós, mais um eu vou usar como referência, vai sobrar o V1 e o V2. A partir disso, eu tenho que achar as equações para esses 2 nós aí. Como é que eu vou fazer isso? Colocando corrente saindo na direção, saindo desse nó. Aqui eu vou ter uma corrente 1, que é a corrente que sai do R1. Aqui eu vou ter uma corrente I3, que é a que passa pelo R3. E aqui eu vou chamar de IS1, que é a corrente da fonte 1, né, que vale 4 amperes. E essa corrente está entrando no nó, né? Aqui é o IS1. Quem dita a corrente do ramo, caso tenha uma fonte de corrente, é a própria fonte de corrente. Então, vamos lá fazer aqui a equação do nó 1. No nó 1, o que a gente tem? A lei de Kirchhoff das correntes, que diz o quê? As correntes que estão saindo do nó é igual às correntes que estão entrando no nó. Quem é que está saindo do nó? I1 mais I3. E quem é que está entrando do nó? IS1. E agora? Agora eu tenho que descobrir quem é o I1 e o I3. Quem é o I1? A corrente que passa pelo R1. De acordo com a lei de Ohm, é o VR1 dividido pelo R1. Mas quem é o VR1? É a tensão do maior potencial, que é o V1, para o menor potencial, que é o 0. Por que do maior para o menor é nessa direção? Porque a corrente sai do maior potencial para o menor. Então é V1 menos 0 é o próprio V1. Essa é a tensão VR1. Então a corrente 1 é V1 dividido por R1. E quem é a corrente I3? No mesmo modo, ela vai sair do maior potencial para o menor. Então quem é a tensão VR3? A tensão VR3, quem é? V1 menos V2. Dividido por R3, esse aqui é o IS1. Então, agora eu posso substituir aqui, ó. O I1 é o V1 o I1 é o V1 dividido por R1, mais o I3 é o V1 menos V2 dividido por R3, e do outro lado da igualdade é o IS1 que vale 4. Então eu tenho uma equação aqui já, ó. Vou fazer a mesma coisa agora no nó 2. O que é que a gente tem no nó 2? A lei de Kirchhoff das correntes também. Então eu tenho que definir as correntes. Vou esquecer as correntes que eu fiz aqui do nó 1, porque eu vou fazer uma nova análise no nó 2. Vou ter uma corrente saindo aqui, ó, que agora é o I3. Vou ter uma corrente saindo aqui, que é o I2. E vou ter outra corrente saindo aqui, ó, que eu vou chamar de IS2, que é essa aqui, ó. Quem dita a corrente do ramo que tem uma fonte de corrente é a própria fonte de corrente. Então, lei de Kirchhoff das correntes. O somatório das correntes que saem, quem está saindo? I3 mais I2 mais IS2, que está todo mundo saindo, tem que ser igual ao somatório das correntes que estão entrando, que é 0, né? Não tem nenhuma corrente entrando. Então eu tenho que saber quem é o I3 e o I2, porque o IS2 vale 2, eu já sei quem é. Então quem é o I3? O I3 agora quem é? Ó? É de novo o VR3 dividido pelo R3, só que agora a corrente está no sentido contrário. O maior potencial agora é o V2. Então o VR3 agora ó, é V2 menos V1. E a corrente I3, V2 menos V1, dividido por R3. E quem é o I2? O I2 é a corrente que vai passando aqui no R2. Maior potencial é o V2, menor potencial é o 0.
V2 menos 0 é o próprio V2. Dividido por quem? Pelo R2. Vou substituir aqui agora. O I3, quem é o I3? O I3 é o V2 menos V1 dividido por R3. Mais, quem é o I2? V2 dividido por R2. Mais o IS2 que vale 2. Vou passar para o outro lado da igualdade e fica negativo. Ou seja, fica menos 2. Então, ó, tenho duas incógnitas, que é o V1 e o V2. O resto tudo eu sei, né? O R3, o R2 e o R1 está na questão, está no circuito os valores. Então, se eu tenho duas incógnitas e duas equações, eu posso resolver aí esse sistema para encontrar quem é o V1 e quem é o V2, né? Então, se eu resolver esse sistema aqui, eu vou encontrar o quê? Que o V1 é igual a 6 volts e o V2 vai ser o oposto do V1, vai ser menos 6 volts. Se eu sei quem é o V1, eu sei quem é o I1. É o V1 que é o 6 dividido pelo R1 que é 2, ou seja, isso aqui vai dar 3 amperes. E assim por diante, eu posso descobrir quem é o I3, posso descobrir quem é o I2 e tudo que eu quiser a respeito do meu sistema, do meu circuito. Então tem alguns casos que a gente vai encontrar aí fonte de tensão que é ideal, ou seja, não tem uma resistência interna que a gente pode converter para uma fonte de corrente, né? Lá numa das malhas, o que acontecia quando a gente tinha uma fonte de corrente? A gente transformava ela num circuito aberto para ter a supermalha. Aqui a gente vai ter o super nó. Então a gente vai começar a resolver aí, usando o método dos nós como anteriormente, botando uma tensão em cada nó e tal. Mas depois a gente vai substituir as fontes de tensão, agora não por um circuito aberto, mas por um curto-circuito. Fazendo assim eu ter um super nó. Com esse super nó eu posso relacionar aí as fontes de tensão no circuito e resolver as equações para achar as minhas incógnitas, que é os nós, né, as tensões nesses nós. Essa situação aqui nesse circuito a gente tem a situação de uma fonte de tensão lá no meio, né, do nosso circuito. E o que a gente vai fazer com essa fonte de tensão? Vamos transformar em um curto, né? Já foi desenhado os nós aqui, V1, V2 aqui embaixo nossa referência. Então aqui na fonte de tensão vai ser um curto, né? Então vou apagar ela aqui, E no lugar dela, tem agora um fio, né? Então eu vou definir aqui minhas correntes. Eu vou ter aqui, uma corrente saindo do nó aqui, que é o I1. Vou ter uma corrente saindo desse nó aqui, que é o I2. Os outros ramos já têm suas correntes definidas aqui pelas fontes, né? E aqui eu vou ter uma corrente aqui que está saindo desse nó, que vai ser o I3. Mas como o V1 é o mesmo nó V2, essa corrente vai estar entrando aqui também. Então, depois de a gente substituir a fonte e reparar que a corrente 3 vai aparecer duas vezes nas equações, o que a gente tem? Tem que o somatório das correntes que entram aí nesse único nó é igual ao somatório das correntes que saem desse único nó aí. Quem é que está entrando aqui nesse nó? Repare que isso aqui tudo é um nó. É um único nó, um super nó. Então quem é que entra nesse super nó? O 6 e o I3 lá do outro lado, né? E quem é que está saindo do nó? É o I1 mais o I2. E também o I3, né? Além daqui dessa outra fonte, que é mais 4, né? Então o I3 cancela com o I3. O que é que eu vou ter? Eu vou ter que o I1 mais o I2 é quem? 6 passa o 4 para o outro lado, 6 menos 4 é igual a 2. Ora, mas quem é o I1? É a corrente que passa pelo R1. Quem é? É o VR1 dividido pelo R1. Quem é o VR1?
é o maior potencial, que é aqui o V1, ó, menos o menor, que é o zero. Então, é V1 dividido por R1. Quem é o I2? É o maior potencial V2 menos o zero dividido pelo R2. Ou seja, é o V2 dividido pelo R2, né? Então a gente vai ter o quê? V1 dividido por R1, que vale 4, mais V2 dividido por R2, que vale 2, todo mundo igual a 2. Então eu tenho a minha equação. Ah, professor, só tem uma equação e duas incógnitas, como é que a gente vai descobrir a outra? Vamos voltar à nossa fonte. Como é que a gente vai fazer isso? Quem é essa tensão da fonte de 12 volts? É a tensão aqui do polo mais alto, positivo, menos o polo negativo. Ou seja, V1 menos V2 é igual a quem? A nossa fonte, que vale 12 volts. Então, ó, duas equações, duas incógnitas, a gente descobre resolvendo o sistema quem é o V1 e o V2. Quem é o V1? Quando eu resolvo o sistema, vai dar em torno, ó, de menos 10,67 volts. E quem é o V2? Menos 1,33 volts. Está errado essa corrente negativa? Não, né? A gente só errou a polaridade, né? Na verdade, a polaridade é ao contrário. Bom, então vamos pegar esse exemplo para agora, depois do que a gente viu, aprender a abordagem padronizada, né? Fazer isso, o método dos nós, de forma bem eficiente. Então, como é essa abordagem padronizada? Vamos começar de novo vendo quantos nós tem o circuito. Esse aqui, ó, tem um nó bem aqui, tem outro nó bem aqui e tem outro nó bem aqui. Ou seja, tem 3 nós, né? Só que um a gente vai tomar como referência, que é justamente esse que é o terra, que vale 0 volts. Então aqui eu vou ter uma tensão V1 e aqui eu vou ter uma tensão V2 nesse nó, que é as minhas incógnitas, o que eu quero descobrir. Então nossa equação que a gente vai encontrar vai ter aqui no caso 3 colunas. Vai ter aqui, ó, a primeira coluna, a segunda coluna e depois da igualdade a terceira coluna, né? É algo assim. Então o que é que vai ficar em cada coluna, né? Nesse método aqui, nessa abordagem padronizada. Antes eu tinha o quê? Eu tinha uma corrente saindo aqui que era o I1, uma corrente saindo para cá que era o I3, né? Então eu tinha que achar essas correntes aqui fazendo a lei de Kirchhoff das correntes. Só que agora eu vou fazer uma coisa padrão. Quem é a corrente 1 e a corrente 3 estão relacionadas pelo V1. Então, ó, quem são essas correntes? É 1 sobre R1 mais 1 sobre R3 vezes o V1. V1 dividido por R1, quem é? Essa corrente bem aqui. V1 dividido por R3, quem é? Essa corrente bem aqui. Mas lembra que, assim como na abordagem geral, esse R3 aqui está sendo dividido em duas tensões. Então, como ele está no meio de duas tensões diferentes, que é os nós que eu quero descobrir, na segunda coluna eu vou botar aqui, ó, menos 500. Agora, essa corrente I3. Só que agora, quem é o I3? É o V2 dividido por R3. Ou seja, esse carinha aqui, ó, é o I3 que agora está nesse sentido, né? No sentido oposto. Então, do outro lado da igualdade, eu vou botar o quê? A terceira coluna? A corrente da fonte de corrente, se tiver. Tem fonte de corrente, ó, no nó, que é a corrente 1 aqui. Então, vai ser positivo ou negativo? Se ela estiver entrando do nó, vai ser positivo. Se ela estiver saindo do nó, vai ser negativo. Então, a corrente 1 aqui está saindo do nó, V1. Então, vai ser menos 2. Porque ela está saindo
do nó. Então a gente já tem aí ó, a primeira equação. E vamos fazer agora a mesma coisa para o segundo nó. No segundo nó a gente vai ter de novo a primeira coluna, a segunda coluna, a igualdade e a terceira coluna. Então no nó V2, quem é os elementos que estão nele? Que a gente vai ter que achar a corrente. Essa corrente aqui, 3, né? E essa corrente aqui, e 2. Quem são elas? Já vou escrever direto. É o V2 dividido por R3 e V2 dividido por R2. Então, vou botar o V2 em evidência, assim como eu fiz no primeiro nó. Então, vai ficar como? 1 sobre R2 mais 1 sobre o R3 vezes o V2. V2 dividido por R2 é o I2. V2 dividido por R3 é o I3. E a segunda coluna? A segunda coluna ó, é os adjacentes, que é o R3. Então, ele tem agora a corrente nesse sentido. I3 aqui, ó, que vai ficar na segunda coluna e vai ser sempre negativo. Os nós adjacentes vão ficar na segunda coluna se tiver um, se tiver 2 nós adjacentes, vai ficar na segunda e na terceira coluna, né? A igualdade vai ficar na quarta. Todos vão ser negativos. Então, vai ser menos quem? Que é a corrente 3. É o V1 dividido pelo R3. Então está aqui, ó. V1 dividido por R3. E do outro lado da igualdade? Do outro lado da igualdade, se tiver uma fonte de corrente, a gente bota. Se não tiver, é zero. Tem uma fonte de corrente aqui. Mas é positiva ou negativa? Se estiver entrando no nó, é positivo. Se estiver saindo do nó, é negativa. Como está entrando no nó, então ela é positiva. Aqui então vai ficar igual ó, a 3. Então eu tenho as duas equações agora. Vou até reescrevê-las aqui. Ó. Vou reescrever o que tem bem aqui. Aqui vai ficar como? 1 meio de V1 menos 1/3 de V2 igual a menos 2. E a segunda expressão, que é essa aqui, vai ficar como? Menos 1/3 de V1 mais 7 sobre 12 V2 igual a 3. Como é que eu cheguei nesses valores? Substituindo. O R2 quem é? O R3 quem é? O R1 quem é? Minhas incógnitas é o V1 e o V2. Assim eu posso usar qualquer técnica aí para resolver sistemas e encontrar quem é o V1 e o V2. Então a gente percebeu no exemplo anterior que a gente consegue agora encontrar as expressões e o sistema com 2 linhas só, né? Bem rápido e eficiente. E aqui, vamos ver esse exemplo agora. Tem quantos nós aqui? De cara eu já posso perceber uma coisa. Não vai dar para me fazer aqui o método dos nós, porque tem uma fonte aqui de tensão, né? Aqui e aqui. Então, de cara, eu tenho que transformar essas fontes de tensão em fonte de corrente, né? Como é que vai ficar isso aqui? Vou redesenhar aqui, ó, vai ficar uma fonte de corrente agora em paralelo com esse resistor aqui, ó, que eu vou chamar de R1, R2, R3, R4 e aqui o R5. Então, vai ficar em paralelo aqui uma fonte de corrente I, que vai ter o que valor? Que valor é esse da corrente I? É a fonte de tensão, que é 8, dividido pela resistência, né? A lei de Ohm dá quanto? 4 amperes. E o valor aqui desse R é o próprio R1, né? Que equivale a 2. Então, ele está colado no R4. Aqui o R4, que sai aqui para esse lado o R3, que sai aqui para esse lado para o R5, e aqui ó, vou fazer a mesma coisa de novo. Vai ser o quem? Um resistor em paralelo
com a fonte de corrente. Professor, você desenhou agora o símbolo da fonte de corrente para baixo e ali para cima. Por quê? Para cima aqui por quê? Porque aqui é o polo positivo, a corrente sai daqui. Ó. Aqui está para baixo por quê? Porque aqui é o polo positivo, está aqui embaixo, a corrente sai para esse lado. Então, de novo, a gente tem esses caras aqui, que o R aqui vai ser o próprio R4, e aqui, quem é esse valor da corrente? É a lei de Ohm, que é a tensão Q1, dividido pela resistência, que é 10, então dá 0,1 ampere. Agora sim, eu tenho o meu circuito só com fonte de corrente e resistores, e eu vou ver quantos nós tem. Tem esse nó bem aqui, ó, que é todo mundo aqui. Tem esse nó bem aqui, ó, que é todo mundo aqui desse lado. E tem um nó daqui de baixo, ó, que é quem? O terceiro nó que a gente vai chamar de terra, né, que é a nossa referência. Então vai ficar como aqui embaixo? Com terra. Aqui vai ter um nó, né? Que eu vou botar bem aqui, ó. Um nó que eu vou chamar de V1. E aqui vai ter outro nó. Que eu vou chamar, ó, de V2. Então, para o nó V1, vamos lá, no nó 1, como é que a gente vai fazer? Vou ter a primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna vai ser depois da igualdade. Se eu tivesse um terceiro nó, seria como? Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e depois a quarta coluna seria depois da igualdade. E assim por diante. Se eu tivesse 4 nós, aí seria primeira coluna, segunda, terceira, quarta e a quinta ficaria lá depois da igualdade. Então na primeira coluna é quem? É as correntes aqui, ó, do I1, que é a corrente que passa pelo R1, a corrente que passa pelo R4 e a corrente que passa pelo R3. E pela lei de Ohm é quem? É V1 dividido pelas resistências. Então vamos botar em evidência o V1, ó, e somar essas resistências, que é quem? 1 sobre R1, mais 1 sobre R4, mais 1 sobre R3. Todo mundo multiplicado por V1, porque V1 dividido por R1 é a corrente que passa aqui no R1. V1 dividido por R4 é a corrente aqui que passa pelo R4 e assim por diante. Na segunda coluna é justamente quem? A corrente que está no elemento que está no meio das duas tensões que eu quero descobrir. Então, sempre vai ser o negativo, né? Menos quem? A corrente que está passando por ele, que é quem agora? O V2 dividido pelo R3. Essa corrente 3, que é no sentido contrário aqui, ó. E cadê a corrente 3 nesse sentido aqui, ó? Tá aqui, ó. V1 dividido por R3 dá justamente a corrente no sentido contrário. Então, sempre quando tiver elemento no meio aqui dos dois, vai ter as duas correntes, um no sentido da esquerda para a direita e outro no sentido da direita para a esquerda. E o que estiver no sentido contrário é a segunda coluna, que vai ser o negativo. E na terceira coluna eu boto o quê? Boto as fontes de corrente que estiverem entrando ou saindo desse nó. Está entrando uma fonte de corrente de quanto? De 4 amperes, então é positivo. E agora, o que a gente vai fazer? Vai fazer a mesma coisa, só que agora para o nó 2. O que a gente tem no nó? No nó 2. No nó 2, quem é que está encostando nele? R4, R5 e R3. Então as correntes I4, I5 e I3 é a tensão dividido pelas respectivas resistências. Né? Então vamos botar de novo em evidência. Vai ficar como? 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 mais 1 sobre R5 vezes o V2. E a segunda coluna, professor, é o carinha aqui, ó, que está no meio dos dois. Só que agora vamos pegar, a gente já pegou a corrente nesse sentido aqui, ó, que está aqui.
É o V2 dividido pelo R3. E vamos pegar agora a corrente nesse outro sentido, que é quem agora? O V1 dividido pelo R3. Só que, como estão em sentidos opostos, vai ficar negativo aqui. Menos agora V1 dividido por R3. E do outro lado da igualdade, se tiver uma fonte de corrente entrando ou saindo desse nó, vai ser o valor dessa fonte de corrente. Como está saindo do nó, vai ser menos. Menos quanto? O valor da corrente. Então agora, com duas linhas, a gente resolveu aqui e encontrou o sistema usando o método dos nós. Quando eu substituo os valores, o R1, o R2, o R3, o R4, que estão aqui no circuito, aqui no sistema, eu vou ficar com essas duas expressões aqui. 11 V1 menos 2 V2 igual 48. E a segunda expressão, menos 5 V1 mais 18 V2 igual a menos 3. Como ele quer aqui a tensão em cima do resistor de 3 ohms, né, que é o nosso R5, então quem é o nosso VR5? É justamente 1,1 volts. E agora, como é que eu vou fazer isso aqui? Ele quer saber o quê? A diferença de potencial entre os terminais do resistor R4, ou de 4 ohms. Que é isso aqui. Eu quero saber quem é essa tensão bem aqui. V de 4 ohms. Só que aqui, de cara, eu vou redesenhar esse circuito, né? Que esse cara eu posso somar com esse outro e deixar ele em um equivalente dos dois, né? Porque eles estão em série. Como é que vai ficar isso? Um valor equivalente, né? De 10 ohms. Agora, como sempre, eu vou ver quantos nós tem no meu circuito. 1, 2, 3 e 4 aqui, né? Aqui está sendo interligado. Só que 1 é a minha referência, que vai ser esse aqui, como sempre, que é o 0 volts. Então aqui eu vou ter um nó que eu quero descobrir a tensão V1. Aqui eu quero descobrir a tensão V2. E aqui eu quero descobrir a tensão V3. Então como é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai precisar de quantas colunas? De 4 colunas, né? Quem vai ser a primeira coluna? Os que estão relacionados aqui com o V1. Então, a primeira coluna, quem é que está relacionado com o V1? O 10, o 2 e o outro 2 aqui. Então, vai ficar 1 sobre 10, mais 1 sobre 2, que é as resistências, mais 1 sobre 2 de novo, vezes o valor do V1. V1 vezes esse cara aqui, é essa corrente bem aqui. V1 vezes esse cara aqui, é essa corrente que passa pelo resistor de 10. V1 dividido por 2 é a corrente que passa aqui. V1 dividido por 2 é a corrente que passa desse lado. Só que eu tenho os nós adjacentes. Eu tenho que nó adjacente? Esse aqui, que está colado com esse cara. E esse aqui, que está colado com V3. Então, na coluna 2, como sempre, vai ser o negativo, né? Negativo de quem agora? A corrente aqui vai ser quem? Vai ser nessa direção aqui, Então, vai ser V2 dividido por 2. Então, dividido por 2. E o de 10? O de 10 vai ser a terceira coluna, porque ele é o elemento que está aqui entre o V1 e o V3, só que a corrente vai estar nesse sentido. Então, vai ser menos quem? V3 dividido por 10. E do outro lado da igualdade, se tiver uma fonte de corrente entrando e saindo do nó V1, eu boto ela. Como não tem nenhuma, é igual a 0. E agora, no V2, quem é que está conectado a ele de resistor? É o de 2 e o de 2 aqui do outro lado. Então, as correntes são quem? Aqui agora é no nó 2, essa segunda linha. Quem é as correntes?
é 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 vezes o V2. Só que o V2 está em interseção com esse cara aqui. Ó. Então vai ter uma corrente nesse sentido, que vai ser quem? V1 dividido por 2. Mas é positivo ou negativo? Sempre os outros vão ser negativo. E ele está intercedendo com esse outro também. Só que a corrente agora vai ser nesse sentido. Na primeira coluna, as correntes eram sempre saindo para cá e para cá. Na coluna 2, na coluna 3, é as correntes na direção contrária. Né? Nesse caso aqui, desse resistor de 2, vai ser V3. Esse resistor de 2 aqui, ó, vai ser menos V3 dividido por 2. E do outro lado da igualdade, é minhas fontes de corrente. Tem fonte de corrente? Tem. Está entrando, está saindo. Está entrando no 9V2. Então é positivo. Mais 3. E a última coluna? O que a gente tem na última coluna? Quem é os elementos em comum? É o de 2, o 4 e o 10. Então vou escrever todas essas correntes, que é quem? V3 dividido por 10, V3 dividido por 2 e V3 dividido por 4. Botando o V3 em evidência, fica 1 sobre 10, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, vezes o V2. E tem os elementos adjacentes. O primeiro aqui, ó, é esse cara. Vai ter uma corrente agora nesse sentido, né? No sentido contrário do que eu calculei na primeira coluna. Então, quem é essa corrente? É o V2 dividido por 2. E eu vou ter também, ó, esse cara aqui em comum, ó, que é o V3 relacionado com V1. Só que agora a corrente vai estar, ó, nesse sentido. Quem é? V1 dividido por 10. E do outro lado da igualdade, eu boto quem? Minhas fontes de corrente. Como não tem nenhuma corrente entrando no V3, é 0. Fazendo as contas, ó, eu vou ficar com o meu sistemazinho. Vai ser quanto? 1,1 vezes V1 menos 0,5 V2, né, que é esse aqui, menos 0,1 V3, e do outro lado da igualdade é o 0. Né? Essa aqui é a primeira expressão lá. A segunda expressão, que essa aqui, vai ficar como? Vai ficar... que é V1, né? Vai ficar como, então? Menos 0,5 V1 mais V2 menos 0,5 V3 igual a fonte de corrente, que é 3. E a última coluna vai ficar como? Menos 0,1 V1 menos 0,5 V2 mais 0,85 V3 igual a 0. Quando eu resolvo esse sistema aí, ó, eu posso encontrar o que o V3, que é justamente a tensão que eu quero encontrar, o que é o V de 4 ohms, é igual a 4,65 ohms. E nessa aqui, para a gente finalizar, ele quer quem? A tensão nesse terminal aqui, ó, do R2. Ele quer saber quem é o V de 2 ohms, né? Então, para usar o método dos nós, eu já sei que eu tenho que transformar essa fonte de tensão aqui numa fonte de corrente, né? Mas, professor, tá estranho, né? Eu tenho isso aqui, mais esse cara aqui. Como é que a gente vai fazer? A gente pode intercambiar, né? Eu posso pegar esse cara bem aqui, ó, e trazer ele, ó, bem para cá. E aqui ficar só um fio, né? Porque todo mundo aqui está em série, né? O R de 3 ohms, o R de 9 ohms e a fonte está em série. Intercambiando esses caras aqui, ó, ele fica um único resistor de 12 ohms, que é 9 mais 3. Então eu vou fazer agora a conversão de quê? Da fonte de tensão em série com 12 ohms para uma fonte de corrente em paralelo com esses mesmos 12 ohms. Então vai ficar aqui, ó. A setinha para cima porque sai do polo positivo, né? Em paralelo com o resultante aqui que a gente acabou de descobrir, que é 12 ohms. E agora eu vou escrever o resto. O de 6 aqui embaixo, né?
Aí saiu de 4 ohms aqui no meio. Outro de 6. Bem aqui. Um ohm bem aqui. E aqui o de 2 ohms. E o terra, né? Repare que eu poderia usar o método da redução e do retorno, né? Por exemplo, o resultante desses dois em série, com o resultante em paralelo, com o resultante em série, descobrir quem é a corrente que sai da fonte e depois voltar tudo aqui para descobrir quem é o V2. Agora a gente vai fazer no método dos nós, que eu acho que é bem mais rápido, né? Então, vamos analisar os nós. Tem quantos nós? Tem esse nó bem aqui, ó, que está contemplando esse cara, essa fonte de corrente aqui, que eu vou chamar de V1. Tem esse outro nó aqui que eu vou chamar de V2, tem esse outro nó que eu vou chamar de V3, e aqui embaixo é nosso quarto nó, que é o terra, né, que é o 0 volts. Quem é esse valor dessa fonte de corrente mesmo? É a tensão dividido pela resistência, dá quanto? 240 dividido por 12 dá 20 amperes. Então, pelo nó 1, vamos fazer pelo nó 1. Primeira coluna, quem é que está interligado com ele? O 12, o 6 e o 4. Então vamos lá. 12, 1 sobre 6, mais 1 sobre 4. Vou fazer rápido agora porque a gente já fez 2 exemplos e entendeu que é as correntes que estão saindo daqui. Vezes quem? O V1. Na coluna 2 é negativo com o elemento em comum aqui, ó. Então quem é? A corrente agora é V2 dividido por 4. E a coluna 3 seria o elemento que está em interseção entre o V1 e o V3. Não tem. Então, mais 0. E a coluna 4 é a coluna depois da igualdade, que é para ver se tem uma fonte corrente aqui entrando no nó. Tem. É 20 amperes. Como está entrando, mais 20. No nó 2. No nó 2 a gente tem quem elementos em comum? O 4, o 6 e o 1 aqui. Então vamos lá pegar as correntes de todo mundo. 1 sobre 4, mais 1 sobre 6, mais 1, né? Vezes o V2. Quem é que está em comum com o V2? O 4 aqui, ó, relacionado com o V1. Então menos, quem é essa corrente aqui que está passando pelo 4 relacionado com o V1, é V1 dividido por 4. E também, ó, o de 1 ohm está relacionado com o V3. Quem é essa corrente, então? Menos de novo, né? V3 dividido por 1, que é o próprio V3. Do outro lado da igualdade, se tem uma fonte de corrente entrando, não tem, é 0. E no nó 3, o que é que a gente tem no nó 3? No nó 3 tem os elementos em comum, só o de 1 ohm e o de 2. Então quem é as correntes que passam por ele? 1 sobre 2, mais 1, vezes o V3. Quem é que está em comum com ele? É esse de 1 aqui, ó, relacionado ao V2. Então, quem é a corrente que passa pelo 1 relacionado ao V2? Sempre negativo, né? Na segunda coluna em diante, menos V2 dividido por 1. Está relacionado com V1, V3? Tem algum elemento? Não, estão distantes. Então, mais 0. Do outro lado da igualdade, tem a fonte de corrente. Como não tem, é 0. Então, já está aí nossas 3 expressões. Eu posso botar elas aqui, ó, organizadas. Vou somar esses valores aqui, ó, vai ficar 0,5 V1 menos 0,25 V2 mais 0, né, que é a terceira coluna, igual a 20. Na outra vai ficar menos 0,25 V1 mais 17 sobre 12 V2 menos V3 igual a 0. E na última coluna é 0 aqui, né? Não tem V1 menos V2 mais 1,5 V3 igual a 0. Ele quer saber quem é a tensão em cima do resistor de 2 ohms. Essa tensão é justamente quem? O V2. Desculpa, o V3, né? Que é esse nó bem aqui.
é o nó V3, que é essa tensão bem aqui, ó. O V3. Então, quanto é que dá isso aqui? Quando eu resolvo lá o sistema, eu descubro que é 10,67 volts.